Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa para energização do planeta. É um trabalho de oração entre todos nós, encarnados e desencarnados, para trabalharmos em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Então é sempre muito bom essa união, essa confraternização espiritual, cada um em sua casa, dando o seu melhor de energia, de bons pensamentos, de bons sentimentos, e a espiritualidade ela vai, retira todo esse material e doa àqueles que precisam, né? E é aquilo que o nosso Pai sempre nos pede: irmão orando para irmão, em nome de Deus, né? Isso que é maravilhoso. Então todos tragam seus copos d'água, as suas jarras para a gente fluidificar mais tarde. Vamos relaxar, vamos respirar profundamente, vamos nos ligar com o princípio sagrado de tudo e de todos que está na nossa intimidade, que está dentro de nós, né? Com uma essência absoluta, a essência divina, né? E que é a que nos sustenta, né? E está ali aguardando os nossos conhecimentos, os nossos desabrochamentos das latentes virtudes divinas, para um dia retornarmos a ser Deus em Deus, com todo o seu conhecimento desabrochado. E ainda nós estamos no caminho, ainda tem muito caminho, mas nós vamos indo, é importante essa ligação. Então vamos respirando profundamente, jogando boas vibrações, bons pensamentos, vamos soltando também lentamente, tirando todas as nossas amarguras, nossas tristezas, nossas dúvidas, nossas dores. Esse momento é momento de união, tem de ser um momento de alegria, de felicidade, porque é importante estarmos juntos com o nosso Pai e juntos com todos os nossos irmãos que que estão na mesma vibração e conseguem atingir essa finalidade. Então, respirando, soltando o ar, procurando Deus na nossa intimidade mais profunda. Vamos fazendo parte dessa grande coletividade de fraternidade, de irmão ajudando irmão em nome de Deus. Vamos nos ligando aos representantes do nosso Pai, aqueles que são os nossos irmãos mais velhos, os nossos irmãos cristificados. Cristo é um grau de evolução, ele já vibra na mesma sintonia de Deus, e assim ele representa Deus para nos ensinar, para nos advertir, para ajudar a gente a evoluir. E vamos pensando nos trabalhadores aqui do nosso planeta, em todas as legiões angélicas, nossos irmãos que trabalham, cada um com a sua legião, naquela área mais definida, mas que juntos fazem a diferença e se unem para ajudar em todos os sentidos. Corrente médica, corrente socorrista, de pretos velhos, índios, hindus, os caboclos, a mensageria divina. E vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, mentores, mestres, companheiros de jornada evolutiva,
agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a energização de hoje, os aprendizados de hoje possam produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus está iniciada. E boa noite a todos de novo, muito obrigada por participarem dessa linda oração, dessa união divina de nós irmãos, doando o que podemos e recebendo o que merecemos. E o Zé vai fazer a oração à verdade. Oração à verdade. Dá-me, Deus, o Pai Divino, o poder de conhecer e viver tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo, graças a Deus. Graças a Deus. A Ivanir colocou aqui: sinto muita paz e alegria no coração. Senti muita limpeza no ambiente, graças a Deus. Bom, então nós estamos estudando o diagrama celestial do Evangelho Eterno, que começa na página 140. Hoje nós vamos falar do último item da página 145, que é o item 24. Já estudamos todos os outros 23. Então é importante entender, porque o diagrama celestial ele fala muito, claro, de verdade, amor e virtude, mas ele fala muito de conhecimento, de conduta, de pensamento, né? E isso é importante, de atitudes humanas que vão contra a verdade, e que nós acabamos sempre levando isso como eu falo, a gente leva para o piloto automático, né? E a gente tem de parar e pensar, sempre, nós como filhos de Deus, e que eu já falo isso quase que diariamente eu falo, o maior predicado que Deus poderia nos dar é a inteligência, porque a inteligência é dele, né? Toda a inteligência dele está com a gente. À medida que a gente vai evoluindo, desabrochando o Deus interno, essa inteligência vai aumentando e vai se ampliando, e vai tendo um conhecimento muito maior, né? Então, se nós somos tão inteligentes, se nós recebemos todo esse material maravilhoso que a gente tem no decorrer das encarnações, todos os aprendizados e tudo isso, poxa vida, vamos parar de fechar o olho e seguir aquilo, ficar no piloto automático. Vão parar e vão pensar, por que eu estou fazendo isso? Está certo? Isso está dentro da verdade? Isso está dentro da virtude? Isso eu vou prejudicar alguém, ou eu vou só me prejudicar, ou eu não vou prejudicar ninguém? Isso vai me evoluir? Então a gente tem de parar e pensar, né? Todos os nossos atos, todas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensares, nós temos de começar a ser mais seletivos com a gente mesmo. Nós tentando nos melhorar. Procurar ser cada dia que passa melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, né? Melhores esposas ou maridos e assim por diante. É muito importante. Essa é a nossa evolução e é a tomada de consciência que faz toda a diferença entre evoluir e estagnar, né? Então vamos lá hoje para o item 24.
Prestem atenção o que está escrito aqui no Evangelho Eterno do item 24 da página 145. Os inimigos desse triângulo, que triângulo é esse? A lei de Deus como fator moral, a modelagem do Cristo como objetivo a ser atingido e o batismo de revelação como fonte de advertência, ilustração e consolo. Nós falamos isso ontem, só quis repetir porque é para quem não assistiu a de ontem para saber do que se trata, né? Então, os inimigos desse triângulo são os inimigos de si mesmo e da humanidade. Eles demonstram o erro através dos formalismos, das idolatrias, de todos os fingimentos que usam para que a verdade, o amor e a virtude não surjam como únicos e totais fatores da autocristificação. A gente tem de entender que a gente trabalhando com verdade, com amor e com virtude é o que basta. É o que eu falei antes de eu começar a ler, é o que eu disse. Nós, como cristinhos em potencial, porque nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhos, porque Deus está dentro de nós e nós estamos desabrochando. Mas nós temos uma etapa que é a cristificação. Representar Deus nas mais diversas esferas do universo, aprender as outras coisas que a gente não aprendeu, porque a nossa evolução é conhecimento total de como tudo funciona, conhecimento total de como a espiritualidade funciona e conhecimento total dos sentimentos divinos, de como agir, de como pensar, de como ser o divino exemplo. Mas de verdade, não é só conhecer, é sentir e é viver, né? E isso a gente acaba se perdendo, né? Nós ainda somos muito materialistas, ainda estamos na Terra, num planeta ainda de expiações, de provas. Então a gente tem toda uma história ainda para evoluir. Mas aquilo que a gente já consegue, a gente tem de entender que a verdade, ela te livra, porque você não fica preso a formalismos, você não fica preso ao diz que me diz. Se você sabe que você está no caminho certo, que você está você está cuidando para que você seja um bom exemplo, você se sente mais forte, mesmo que todos os outros falam que porque você não fez uma oferenda, porque você não acendeu uma vela, porque você não foi em tal lugar, porque você não beijou uma mão e assim por diante. O amor, ele dignifica. Não o amor egoísta, aquele amor que a gente, eu amo, eu quero para mim, é meu. Não, eu estou falando do verdadeiro amor. O amor de doar, de querer o melhor para o próximo, mesmo que esse próximo não queira o melhor para nós, né? Então isso tudo faz muita diferença, né? E a virtude, sermos virtuosos naquilo que a gente já sabe, né? Sermos as pessoas corretas dentro daquele nosso mundo, daquele nosso pequeno. Eu sei que está errado dar fazer essa mentirinha ou dar essa enganada, mas tudo bem, deixa. Não, você não pode deixar. Se você não concorda, você pode nem ir lá brigar, nada disso, mas vá viver a sua vida naquilo que você concorda, né? Mudar esse paradigma, olhar de uma maneira mais ativa, viver assim, não deixar que os outros deixem você levar porque os outros fizeram. Não, isso não tá bom, eu não quero para mim. Você faça, eu sigo o meu caminho, né? E as pessoas muitas vezes elas têm vontade de que os outros te aceitem. E na realidade, a gente precisa da nossa aceitação com o Pai, é a nossa ligação, é a nossa mudança, né? E isso, amigos, faz muita diferença no nosso dia a dia, quando a gente começa a colocar
a verdade, o amor e a virtude no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, a gente fica muito mais alerta para determinadas coisas. Claro que muitas outras coisas vão passar batido e a gente não vai entender. Ou a gente vai achar, porque ainda a gente não está preparado para entender a integralidade, mas naquilo que a gente já está, sabendo que isso não está certo, aí a gente vai ficar mais forte naquilo. E aí, mais forte nesse ponto que a gente já aprendeu, vai acontecer os outros pontos fortes, que é o da nossa evolução, né? E aí vão aparecendo mais, poxa, aprendi mais esse item, agora eu estou percebendo que isso também não é bom, né? Ou, poxa, eu não dava valor a isso, mas se eu começar a estudar isso, eu vou desabrochar, vou aprender coisas melhores sobre isso. E aí é que tá. Cada micro degrauzinho que a gente subir, cada micro aprendizado faz uma diferença muito grande numa encarnação. Porque muitas pessoas passam encarnações e não aprendem absolutamente nada. Então até se enrolam perante a justiça divina por causa disso. E nós não podemos nos enrolar perante a justiça divina. Nós devemos nos manter fiéis a ela, aos nossos conceitos. Então, os 3 pilares que foram ditos ontem, eu vou repetir hoje, né? De novo. A lei de Deus como fator moral. A modelagem do Cristo como objetivo a ser atingido. O batismo de revelação como fonte de advertência, ilustração e consolo. E isso a gente pode traduzir em verdade, amor e virtude, né? Então, tudo isso faz parte dessa nossa evolução. Tudo isso faz parte desse conhecimento que nós estamos fazendo no dia a dia, no nosso caminhar, no nosso mundinho. Mas esse mundinho, por menor que possa parecer, tem dentro de nós Deus, que está ali para ser desabrochado, para nós estarmos mais em contato com Ele, aprendendo cada vez mais, recebendo dentro desse nosso mundinho as informações dos nossos irmãos espirituais, quando a gente faz as nossas orações, as nossas boas vibrações, e a gente vai evoluindo. Evoluir é uma lei de Deus. Nós temos de evoluir, nós temos de crescer, a gente não fica parado. Então cabe a nós, né, evoluirmos para aprendermos cada vez mais e sermos cada vez melhores. Tá bom? Hoje eu paro aqui no item 24 e amanhã a gente já vai para o item 25. Bom, vamos ver aqui. A Cíntia disse: pude acompanhar todos nós e quem está necessitado está sendo envolvido com uma luz dourada brilhantíssima. Vi muitas luzes envolvendo a Terra, graças a Deus. Vamos começar a fazer as nossas vibrações de limpeza, que é muito importante, né? Então, todos nós vamos nos ligar com a grandeza que cada um possui. Vamos pedir a Deus que as legiões angélicas limpem as nossas casas, que façam uma grande limpeza, que retirem espíritos que estão ali que não deveriam estar, se isso for de nosso merecimento, que sejam limpas as pessoas que lá habitam, frequentam ou trabalham, que as nossas camas sejam bem energizadas para que quando a gente vai dormir, o nosso espírito pode sair para os seus trabalhos espirituais. Se houver doentes ou pessoas com problemas sentimentais, que seja feita uma grande limpeza nesse sentido, que os médicos e as socorristas vão até lá para fazer isso. Vamos também pedir no entorno de nossa casa muita proteção,
na casa dos nossos vizinhos, amigos, entes queridos. Vamos ampliando para os ambientes públicos que nós frequentamos, as pessoas que a gente conversa, todos esses sentimentos. Vamos pedir nos nossos ambientes de trabalho, nas ruas, nas avenidas, grandes limpezas, retirada desses espíritos sofredores que estão nesses locais, se isso for permitido. Vamos expandindo esse pedido para todo o nosso planeta, para todas as casas, todos os ambientes públicos, as pessoas que habitam, que sejam feita uma grande limpeza nesse sentido. Vamos também fazer um pedido nosso de ordem material, espiritual, sentimental. Vamos fazer os nossos pedidos a Deus, sempre conscientes que eles são atendidos, eles são anotados e são atendidos conforme o programa pré-encarnacionista de cada um. Mas nós podemos pedir, né? Para nós ou para os nossos amigos que estão doentes, que a gente quer pedir uma bênção. Vão fazendo esses pedidos. E agora vamos pedir para os hospitais, casas de saúde, clínicas do planeta inteiro, todos os nossos irmãos trabalhadores da medicina, todos os nossos irmãos que ajudam o próximo, né? Vamos pedir bênçãos divinas em todo esse problema que houve na Líbia, né? Não, em Beirute, ali naquela região, né? Que eles, todos os bombeiros, todos os médicos, todos os trabalhadores, as pessoas que ficaram sem casa, as pessoas que se machucaram, as pessoas que desencarnaram, vamos pedir bênçãos divinas para aqueles nossos irmãos que estão assustados. Nós já pedimos ontem, estamos pedindo hoje de novo, que aquelas energias que nós pudermos dar, que seja levado pela boa espiritualidade, e que, se os pretos velhos puderem, que retirem toda essa negatividade, desse medo, dessa raiva que acomodou todos eles, possa ser tirado para ficar melhor o ambiente. Vamos agradecer muito a Deus termos feito esses pedidos mais materiais, que ajudam muito. Pode parecer que não é só um pedido, não. Tem muitos irmãos que sentem, que recebem uma boa energia, que mudam a forma de pensar e o seu sentimento. Vamos começar a nos elevar, vamos pensando, vamos elevando para nos unirmos aos nossos irmãos que trabalham com a energização do planeta, que fazem isso dioturnamente. E enquanto isso, o Zé vai fazer a oração dos pretos velhos, essa legião maravilhosa que tanto nos ajuda e nos protege. Vão pensando e vamos nos elevando. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal à reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos,
para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida. Que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sobre a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e impunham a suprema autoridade que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam à encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se force a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora desta ordem doutrinária não há evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. E juntos ali com os nossos irmãos, trabalhadores na energia do nosso planeta, a primeira coisa que nós vamos pedir é a energização das nossas águas. A água que está nos nossos copos, nas nossas jarras, na caixa d'água, nas nascentes dos rios, nas represas, nos rios e mares, lagos e lagoas, nas geleiras, na nuvem, na chuva, as águas que estão em estado sólido, líquido e gasoso, as águas que estão nos nossos corpos, que tem aí seus 70% de água, as águas que estão nos corpos dos animais, das plantas, das pedras, todas as águas compostas do planeta. Vamos pedindo muitas bênçãos de energia para que essa água seja fluidificada e quando cada um de nós, cada um ser da Terra, seja racional ou irracional, usarem essa água, que recebam todos os bons fluidos energéticos para dar o melhor de si, o melhor alimento, a melhor proteção, o melhor pensar, né? Ter mais forças para fazer as coisas certas.
Isso é muito importante. E agradecemos muito a Deus sempre de poder fazer esse tipo de trabalho, porque a gente sabe que vai chegar o dia que a gente vai ter de tomar água que não vai ser tão potável, pode ser não nós, as outras gerações, mas se a gente fizer uma boa oração, se a gente souber como fazer com a ligação Deus, com a espiritualidade, nós pensando bonito, fazermos a energização da água, essa água nós iremos tomar e não irá nos fazer mal, aliás, irá nos fazer bem. Devemos tomar a água quando a gente bebe os medicamentos, toma os medicamentos, e devemos fluidificar os alimentos que nós fazemos. Porque pensando bonito, com amor, querendo jogar tudo de bom, nossa alimentação vai ser o melhor remédio. Entendam isso, são as ferramentas que nós podemos usar para nos ajudar e muito, né? Mas a gente tem de acreditar e tem de merecer também, né? Mas a gente já tem de começar a aprender a como fazer, então isso é importante. E vamos agora pedir por toda a população planetária, né? Composta de encarnados e desencarnados, irmãos nossos, conscientes e inconscientes, mas são todos filhos de Deus como nós, cada um no seu estágio de evolução. Vamos pedir bênçãos divinas para toda a população planetária, que hajam mais com inteligência, com bons sentimentos em prol do bem e do bom. Vamos pedindo essas bênçãos divinas para todos os nossos irmãos e para nós também, que é importante. Vamos pedir também bênçãos divinas para o nosso planeta. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Que todos os três reinos recebam todas as energias que cada um merece. E bênçãos divinas para todas as faixas espirituais, as faixas das subcrostas, dos umbrais e dos céus exteriores, que cada um receba o seu quinhão e que possam fazer o melhor, cada filho de Deus. Nosso Pai jamais dá para um em detrimento a outro. Quando um não está preparado ainda para receber, essa energia vai ficar guardada e ele irá receber quando ele tiver esse merecimento, né? Vamos pedir bênçãos divinas para todos os dirigentes do planeta, sejam públicos, sejam privados, políticos, né? Grandes executivos, pequenos executivos, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que a união faz a força e que pensar no próximo e unir forças, as coisas ficam muito mais fáceis. Vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão sendo preparados e que estão chegando à carne para mais uma etapa da jornada evolutiva. E vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que terminaram a etapa, a sua jornada na carne, e estão retornando para sua casa espiritual. Que consigam se desligar da matéria e retornem à sua casa. Que é muito importante, porque quem não aceita retornar acaba sofrendo, porque já terminou a tua etapa na matéria, né? Então que consigam se desligar e seguir seus caminhos. Agora todos juntos, vamos abraçar o nosso planeta, jogando muito amor, muito sentimento. Então vamos usar o nosso sentimento com inteligência, porque sentimento sem inteligência pode gerar grandes problemas.
Então é amor com inteligência sempre, ou inteligência com amorosidade. Vamos jogar para toda a população do nosso planeta. Vamos abraçar como se a gente estivesse abraçando o nosso ente mais querido. E ainda, continuando nessa comunhão maravilhosa, eu vou ler as mediunidades aqui. A Mara Silvia: acompanhei a corrente médica no local da explosão, junto com Marias, dizendo aos que desencarnaram seguirem os espíritos de luz. Há muitas pessoas nos escombros, ainda está chegando muitas luzes para eles, graças a Deus. E muitas luzes douradas, esverdeadas e azul cobrindo o planeta, graças a Deus. A Perla, nesse momento, muita retirada de ectoplasma sendo levado para os lugares onde necessitam muita ajuda. Todas as fontes foram fluidificadas com muita luz verde, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar as águas sendo energizadas, pude acompanhar as águas de quem está hospitalizado sendo colocados medicamentos, pude acompanhar um trabalho intenso da Legião Médica com as socorristas, graças a Deus. Então, agora, todos nós vamos voltando para os nossos lares, para as nossas casas. E eu gostaria de dizer que o nosso lar é o nosso recanto. Então, tratem ele com amor, impregnem muitas boas energias nas paredes, para que isso reverbere e que a gente se sinta bem, e que as pessoas que venham à nossa casa também se sintam bem, e que as coisas negativas não se sintam bem e saiam. Então, energizem com boas orações em voz alta, com boas atitudes dentro de casa, evitem brigar, falar palavras chulas, né? Coisas elevadas. E aí a gente mantém o nosso lar nessa vibração, nessa alegria, nesse bom sentir. E aí a gente se sente abraçada, né? Protegida. Isso é muito importante, né? Porque o que está à nossa volta depende de nós. Como é que a gente age, vai estar reagindo toda a nossa volta. Pensem nisso, vamos nos cuidar cada vez mais. A Cíntia colocou: pude acompanhar uma luz verde em hospitais, graças a Deus. E muitas pessoas dando muitas graças a Deus. Agradecemos a todo mundo espiritual que esteve aqui, que tanto nos ajudou para a execução do nosso trabalho, e as pessoas materiais, porque juntos nós fazemos a diferença, juntos nós somos mais fortes. Irmão ajudando irmão, em nome de Deus, o céu se abre para nos ajudar. Agradecemos as legiões angélicas maravilhosas. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. E agradecemos ao nosso Pai. Cada um entre dentro de si e agradeça ao Pai, livremente. Nós vamos fazer uma pequena oração que está no livro de Orações e Poesias Divinas 2, na página 17, né, Zé? A verdadeira inteligência do Pai Nosso. Pai Nosso, que és o céu, sendo onipresente, onisciente e onipotente. Santo és o teu nome, e não o pronunciaremos em vão. Devemos realizar o teu reino em nós mesmos.
A tua vontade triunfará sempre. Dá-nos o pão da verdade, do bem e do bom. Devemos perdoar para sermos perdoados. Vivendo a tua lei, seremos acima de tentações, sendo amorosos e sábios, e mal não nos atingirá. De toda e qualquer forma, tu és o único Senhor, e a tua vontade cumprir-se-á. Graças a Deus. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, no aguardo de novas oportunidades de trabalho, a oração de hoje está encerrada, graças a Deus. E até amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, aqui no Divinismo Perdizes do Instagram, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho de energização para o planeta e aprendizado, que todos nós aprendemos muito. Leonardo, pedimos por todos os irmãos que passam necessidades físicas, materiais, espirituais. Nós fizemos esse pedido exatamente assim, graças a Deus. Né? E foi lindo, foi muita ajuda. O trabalho é maravilhoso, Dona Nassi, por causa de todos nós juntos trabalhando e recebendo essa energia. Por isso que a gente consegue. Muitas graças a Deus mesmo. Gente, muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo para todos. Tchau.